Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai entender, através de um relatório da IBM Security, quanto custa um vazamento de dados. Bora lá, pessoal. A minha ideia aqui é o seguinte: vocês sabem que eu leio bastante relatório, bastante coisas desse tipo de várias empresas aí que falam sobre segurança. E eu já fiz isso aqui no canal, já tem um vídeo sobre uma cartilha da Microsoft, sobre um ataque de ransomware. Então, eu vi recentemente um relatório da IBM Security sobre o custo médio, digamos assim, de um vazamento de dados. Eu achei muito pertinente e quis trazer aqui para vocês. Então senta aí, pega um café, porque os dados são um pouco assustadores. Como é que eu quero tocar esse vídeo aqui com vocês? É o seguinte, eu tô com aqui no meu tablet o relatório. É um relatório relativamente grande, tem mais de 70 páginas, tudo em inglês. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que me pareceram mais interessantes, mais pertinentes. Acho que ao todo são 15 dados aqui que eu quero trazer para vocês. Cada vez que eu for falar algum dado, enfim, alguma informação, eu vou colocar nessa parte aqui do vídeo um print sobre aquele gráfico, aquele trecho desse relatório aqui, tá? A minha ideia não é que eu vá passando ele todo aqui. Eu vou tentar deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo também. Tá falado? Então bora lá. Bom, a primeira parte, e aí eu vou ficar olhando aqui para baixo para eu poder ler, né? Acho que a primeira parte mais importante é como é que esse relatório, como é que ele é construído. Então, já tem 18 edições que eles fazem isso, então mais ou menos aí desde 2005, né? Aonde eles fazem esse questionário com líderes de segurança, é, e buscam empresas que foram impactadas por vazamento de dados. Nesse caso aqui, eles então, de março de 2022 até março desse ano, 2023, eles estudaram casos de 553 empresas que tiveram vazamento de dados. Então, essa é a nossa métrica aqui, beleza? Que a IBM consultou. Segundo ponto importante, esse relatório ele é feito usando dados de, como eu já disse, 553 vazamentos, né, em 16 diferentes países. E o que é mais importante, tá? Para que fique claro, esse relatório não deixa claro exatamente quais fatores de custo eles colocam aqui nessa soma, né? Para a gente então ter essa clareza de quanto é que custa um vazamento. Mas eles falam aqui, ó, que esse relatório leva em conta centenas de fatores de custo. Então, eu estou entendendo aí que a gente não está falando aqui só de multa de algum órgão, né, da lei, não é isso, tá? Centenas de fatores de custo. Então, desde o pagamento de um resgate de ransomware até todo o procedimento de backup, consultoria externa, sei lá, reconstrução de dados, várias e várias e várias coisas, beleza? Então, nós só vamos ter aqui o dado bruto, né? A gente não sabe o que a IBM leva em conta, mas já fica claro que ela leva em conta diversos fatores de custo. Então, sem mais delongas, qual é a média total de custo de um vazamento de dados? Então, nesse período, né, de março de 22 até março de 23, a média de um vazamento de dados é de 4,45 milhões de dólares. Isso representa um crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação a 2020, tivemos um crescimento de 15,3%. Beleza? Outro ponto importante, e aí um ponto um pouco curioso: 51% dessas empresas, né, que sofreram vazamento de dados, após isso, eles planejaram aumentar os investimentos em segurança da informação. Por que eu digo que é curioso?
Eu sinceramente não consigo definir se isso daqui é muito ou pouco. Em um primeiro momento, o que me parece é que toda empresa que teve impacto por um vazamento de dados, se ela fez um pós-incidente ali, lições aprendidas, vai ter algumas coisas que devem ser corrigidas, e isso acaba implicando em custo. Mas só 51%, só 51% dessas empresas disseram que estão planejando aumentar o investimento em segurança após o vazamento. E aqui um dado importante, a gente vai voltar a falar dele também, que esses investimentos eles estão sendo aplicados majoritariamente em resposta a incidente, planejamento e teste desse processo, conscientização e treinamento de funcionários e detecção e resposta a ameaças. Da parte, assim, são ferramentas, né? São tecnologias de detecção e resposta a ameaças. Outro ponto muito relevante: 82% desses vazamentos envolveram, presta atenção, envolveram dados em nuvem, seja em nuvem pública, privada ou múltiplos ambientes. E aqui ele diz, né, que os atacantes geralmente ganham acesso a vários ambientes, né? E dentro desses ambientes de nuvem, tivemos aí uma média de 4,75 milhões de dólares de custo sobre esses vazamentos. Então isso aqui quebra qualquer premissa que eu já estou até chato de tanto falar isso, de que cloud, de que nuvem não garante segurança. 82% desses vazamentos também envolveram dados de nuvem. Nós temos aqui agora só esse gráfico, né, que vai falando desde 2017 até 2023 sobre essa média, né, total de custo de vazamento. A gente vê então que vem nessa crescente. Eu acho que não espanta ninguém, já era algo assim relativamente esperado, né? A gente espera, aliás, não a gente espera, mas pelo menos eu acho que isso vai continuar subindo, espero que não, mas acho que vai. A gente tem que ser realista por diversos fatores, né? Por diversos fatores, que acho que não cabem nesse vídeo aqui. Bom, custo de vazamento de dados por país ou região. Então, o primeiro lugar disparado é os Estados Unidos e lá em 16º o Brasil configura. Teve uma diminuição do custo por vazamentos comparado com o ano passado. Ano passado, 1,3 milhão. Esse ano até agora, 1,2 milhão. É uma boa notícia. Se a gente olhar só esse recorte, né? Acho que não é uma boa notícia, é uma boa visão essa comparação. Bom, então desses 16 países que eles olham, estamos em último, e isso é bom, né? É bom, mas ainda assim é um custo alto. Outro ponto bem pertinente: tempo para identificar e conter um vazamento. Então, se vocês olharem essa faixinha mais à esquerda, esse roxo claro, que na legenda ali tá como MTTI, é o tempo para identificar algum vazamento. E o MTTC é o tempo para conter. Então percebam que esse ano, em média, uma empresa leva 204 dias para identificar um vazamento e 73 dias para conter. Isso aqui também pode assustar, mas na verdade quem já tem lido bastante aí sobre ransomware e sobre essas práticas, né, de vazamento, entende que não causa nenhum espanto, né? Existe essa metodologia, digamos assim, desses malwares, de ganharem acesso e ficarem ali um bom tempo dormindo para que depois eles vazem os dados, ou então eles ganham acesso e vão vazando os dados ali, digamos, de pouco em pouco, para não chamar atenção. Então tem diversos métodos, né, diversas práticas que esses atacantes fazem
para não chamar atenção. Nem sempre eles querem travar todo o ambiente para cobrar resgate. Às vezes a ideia é só realizar aquele vazamento mesmo. E aí eles fazem isso o mais na surdina, o mais sorrateiro possível. Essa informação aqui eu achei muito interessante. No vetor y, né, de cima para baixo, tem o custo, né? Então, 3,5, 3,8, 4,10 e aí vai até a 5 milhões. E no vetor x é a porcentagem de ataques através desse vetor. Então, se a gente olhar lá na pontinha direita em cima, nós temos phishing e credenciais comprometidas ou roubadas, ou seja, né, senhas vazadas, mais ou menos isso. Como a maior porcentagem de vetor de ataque, de método de ataque, ou seja, geralmente o phishing é o mais usado mesmo, e todo relatório a gente vê isso, e também como o segundo mais rentável, né? Só perde para, olha que louco isso, malicious insider, ou seja, algum funcionário, como é que eu falo insider? Alguma pessoa dentro daquela empresa maliciosa, ou seja, a pessoa já está ali dentro, ela já tem acesso a tudo, ela pode muito mais facilmente abrir alguma porta ali para que algum hacker de fato entre. Não é tão comum, vejam que é só 6% dos casos, mas é o mais rentável, por óbvio, é o que tem maior capacidade de dano, afinal de contas, a pessoa ela já tem acesso, né? Ela já tem acesso a, talvez até a tudo, né? Dependendo ali se existe gestão de acesso ou não. Então, o dano que ela consegue provocar ou que o hacker que vai conseguir acesso através dela consegue provocar é muito maior. Então, acho que o que chama atenção aqui são esses três pontos, né? Phishing, essas senhas vazadas, né, roubadas ou comprometidas, que acaba talvez resultando nos ataques de força bruta, falo bastante disso também. E malicious insider não é tão comum, mas quando acontece, costuma ser um negócio um pouco crítico. Isso aqui a gente já falou, né? Então, geralmente uma empresa leva 277 dias para identificar e conter um vazamento de dados. Quase um ano, gente, quase um ano. Outra informação pertinente, que é o seguinte, qual que é o impacto de fatores chaves no custo de um vazamento, tá? Ou seja, se a gente olhar esse item mais acima, está falando de métodos de DevSecOps. O que ele quer dizer com isso? Que esse controle, digamos assim, essa prática é a que mais diminui custo por vazamento, ou seja, é a mais benéfica para uma empresa. Uma empresa que tem essa prática de DevSecOps, geralmente ela perde menos em caso de um vazamento, porque ela vai ter muito mais controle. Em segundo e em terceiro lugar, temos a conscientização e o treinamento de funcionários. E em terceiro lugar, temos plano de resposta a incidente, plano e teste de resposta a incidente. E aí tem vários itens aqui. Se acho que faz sentido que vocês leiam, pausa o vídeo aqui e deem uma checada. Este gráfico aqui, ele faz um comparativo, que é o seguinte, é o custo de vazamento por empresa com um level, né, com um nível alto desses métodos, desses top 3 métodos que a gente falou, em comparação com empresas que têm um baixo nível desses três métodos. Então, se a gente olhar aí o DevSecOps, a gente vai ver que o low level or none, geralmente as empresas que não têm essa metodologia de DevSecOps dentro delas, vai ter um custo aí de 5,2 milhões de dólares por vazamento. Em comparação, uma high level, né, que é esse gráfico, essa barra do lado esquerdo, vai ter 3,5 milhões. E aí a gente pode também replicar essa mesma abordagem para os outros dois. Então, a gente percebe que uma empresa, e isso é bem nítido, né? Acho que serve só para reforçar
Uma empresa que tem bons métodos, tem bons controles, faz um correto treinamento, mantém planos internos, essa empresa vai ter um custo menor. Quer dizer que ela está 100% segura? Não, jamais. Isso não existe. Quer dizer que ela está mais preparada a se recuperar, tendo custos menores. É o que a gente pode ver nesse gráfico. Esse outro gráfico aqui nos diz o seguinte: o impacto da gente ter planos, playbooks, né, fluxos de resposta a ransomware, ou não ter isso, né? Então essa barrinha de cima aí diz que o tempo para a gente conter um ataque de ransomware, uma empresa que não tem nenhum playbook, quando eu digo playbook é como se fosse um plano, um fluxo, alguma coisa assim. Não tem em média 80 dias. E quando a empresa tem, é em média 68 dias. Pô, Fadrique, são só 12 dias. Só 12 dias pode ser um estrago considerável. Imagina 12 dias parados, né? Ou seja, isso aqui também reforça aquilo que eu falo tanto, né? Toda empresa deve ter um plano, toda empresa deve ter um fluxo, toda empresa deve saber o que fazer nesses momentos, porque esses momentos eventualmente vão acontecer. Esse gráfico aqui nos diz os tipos de investimento mais comuns quando a empresa busca, né, então, investir em cibersegurança. Em primeiro lugar, tem planos e testes de resposta a incidente. Em segundo lugar, a conscientização e o treinamento de funcionários. Em terceiro lugar, são tecnologias de detecção e resposta a ameaças, e aí segue aí para baixo alguns outros, mas a gente vê que ter um plano e testá-lo, ter um plano, presta atenção aqui, ó, ter um plano e testá-lo, geralmente é o método que as empresas mais buscam. E tem que testar mesmo, porque senão é só um papel. E por fim, não menos importante, esse gráfico que nos diz tempo para identificar e conter um vazamento de dados por um time de resposta a incidentes. O mais acima aí é uma empresa que não tem nenhum time para isso, para esse processo e nenhum plano. Então, geralmente ela gasta aí 306 dias para conseguir conter e para conseguir, aliás, para conseguir identificar e para conseguir conter um vazamento de dados. Em comparação, o mais abaixo, que é alguma empresa que tem um time para esse processo e tem um plano e tem esse processo, ela vai gastar aí, em média 252 dias. É muito tempo, mas, de novo, né, qualquer tempo nesse cenário aqui é valioso. Bom, pessoal, eu queria trazer para vocês aqui alguns insights. Esse relatório tem mais de 70 páginas, então tem muita coisa que eu não trouxe para cá, não faria sentido, tá? Se a gente fosse analisar todo o relatório, não iria ser um vídeo, iria ser um simpósio. A minha ideia não era essa. Tem algumas coisas aqui que eu acho válido para um outro vídeo, então eu vou fazer mais alguns vídeos usando esse relatório como base. Vou deixar o link. Eu vou ver se eu acho o link porque eu consegui esse relatório aqui, se eu não me engano, lá no LinkedIn. Mas eu vou ver se eu acho o link para ele. Se eu conseguir achar, vou deixar aqui na descrição. E queria reforçar muito para que vocês também façam essa prática, também procurem relatórios, também procurem essas cartilhas, tudo isso, porque também agrega muito. Vocês viram quantas informações interessantes eu consegui trazer para cá de forma rápida. É claro que eu tentei aprofundar um pouquinho em uma ou em outra, mas o caso aqui era só jogar mesmo esses insights. Mas, de novo, reforço para que vocês procurem e que vocês leiam esse tipo de relatório. Tá falado? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.